O texto que nós acabamos de ler relata que Jesus nasceu numa manjedoura porque não havia lugar na estalagem para José e Maria. A ideia que captamos nesse texto é a ideia do lugar inadequado. A manjedoura não é um lugar adequado para uma família estar, para passar a noite, e muito menos para dar à luz a uma criança. Toda a necessidade de um processo de higienização quando a criança vem ao mundo, etc. Mas ali estava Maria, primeiro filho, uma gravidez inesperada, uma condição super especial, um anjo lhe havia aparecido, a virtude do Espírito Santo veio sobre ela, ela engravidou e ali estava, numa manjedoura, porque não havia lugar para ela na estalagem. O que isso tem a ver conosco? Maria estava naquele exato momento no lugar inadequado. Quantas vezes nós não nos sentimos assim? As coisas vão andando, mas nós não nos sentimos confortáveis. Nos sentimos como que num lugar inadequado. Às vezes, dentro da nossa própria casa, não estamos à vontade. Nos sentimos numa postura inadequada. Às vezes na profissão, às vezes na localidade onde moramos, às vezes neste contexto, como estrangeiros, como imigrantes, numa nação em que não nascemos, numa nação em que não temos raízes profundas, mesmo tendo 10 anos, 20 anos, mesmo tendo adquirido cidadania deste país, mas as nossas raízes, ainda que queiramos ou não, elas vêm de uma outra localidade. E o quanto isso gera uma situação de desconforto em nós. Ainda ontem eu estava ouvindo uma estatística de que na Flórida a estatística de desemprego havia aumentado de 9%, que é a estatística geral no país, para 10,9%. Quantas pessoas que nesta conjuntura que o país está vivenciando perderam suas casas, perderam seus empregos, perderam determinadas situações de sobrevivência e estão se sentindo tal qual Maria naquela situação, como num lugar inadequado. E eu queria partir deste polo, um lugar inadequado, para atravessarmos alguns fatos que estão registrados aqui na palavra de Deus, até chegarmos no outro polo, o lugar adequado. Porque ninguém gosta de estar no lugar inadequado. O desejo do nosso coração, o desejo da nossa alma, a vontade que toma conta do nosso ser é rumarmos para uma situação adequada, para um lugar adequado, para um momento adequado em nossas vidas. O lugar inadequado, a situação inadequada é algo muito desconfortável. Mas eu queria pensar com vocês nesta noite em algumas caracterizações que ocorreram ali, naquele momento da vida de Maria, que mudaram a forma dela encarar, que mudaram a forma dela perceber, que mudaram de uma forma muito impactante aquele momento do lugar inadequado para um lugar adequado. Por quê? Em primeiro lugar, apesar de ser um lugar inadequado, era o lugar do propósito divino. Isso é um paradoxo, isso é um antônimo, isso é uma coisa totalmente contrária diante dos nossos olhos humanos. Mas a partir do momento em que nós abrimos as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que aquilo que é um paradoxo diante dos nossos olhos humanos está num patamar muito mais elevado da compreensão nossa
e está num patamar de espiritualidade, está num patamar divino, está num patamar da manifestação da graça, da bondade, do poder e da misericórdia de Deus. O lugar inadequado ali para Maria, na verdade, era o lugar do propósito divino. O profeta Isaías, no capítulo 42, versículo 1 e 2, trazendo a mensagem do Senhor, ele diz: eis aqui o meu servo a quem sustento, ou a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios, não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Jesus não nasceu ali naquele lugar por um acaso. Ele não nasceu ali por falta de um planejamento de Deus. Mas todos os acontecimentos históricos convergiam para cumprir com o propósito de Deus. Quando no lugar pequeno, uma cidade pequena, sem expressividade, o Salvador da humanidade, o Senhor dos senhores, viria a se fazer presente para o perdão dos pecados de toda a raça humana. E ali, o profeta Zacarias, usado pelo Senhor, dizia: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Mas alegra-te, ó filha de Sião, porque está vindo o teu rei, está vindo aquele que reinará, que governará, que trará um reino de paz, de prosperidade, não prosperidade da prata e do ouro, mas prosperidade da riqueza eterna. Riqueza eterna que o ladrão não consegue roubar, que a traça não consegue roer, mas que permanece para sempre na presença do Senhor. Amém. Era um lugar inadequado, mas era um lugar do propósito divino. Era também um lugar da proteção divina. Quando Deus tem um propósito, Ele está inserido nesse contexto de tal forma que a sua proteção se manifesta sobre aqueles que estão em obediência para o cumprimento do propósito divino. Ali naquela região, o rei Herodes começou a se movimentar perturbado quando os magos, saídos do Oriente para Jerusalém, indagaram acerca de onde era nascido o rei dos judeus. E houve um infanticídio ali tremendo, ordenado por Herodes, mas